Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas da página Sementinhas pra Fé no Facebook e esse é o Jovem Cristão Podcast. E como havia dito, nós estamos no processo de preparação para o Natal, sendo este o terceiro e último podcast dessa série especial de 3 episódios para preparar o nosso coração. Te convido a, se você puder, tomar a palavra em 1 Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo... até os versículos seguintes. E aí em seguida eu vou deixar o detalhezinho com quais são até o que ponto que vai ser dito. Mas então, hoje vamos para o último episódio. E te convido, a permitir que o Espírito Santo te conduza nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, nesse momento que você está escutando esse podcast. Que o Senhor te conduza, que o Espírito Santo toque o teu coração, tome todas as suas preocupações e que você descanse em Jesus nesta hora. Peço que, se você puder, feche seus olhos agora e reze comigo. Senhor Jesus, fale com as tuas palavras, tá bom? Senhor Jesus, eu te peço, vem em meu auxílio, vem com teu Espírito e me conduza. Abra meus ouvidos para escutar aquilo que é a tua vontade para mim, o que o Senhor quer para mim hoje, nesta hora. Recebe minhas preocupações, meus medos. Toma posse de tudo. É em ti que encontro refúgio, porque é só de vós que vem a paz. Por favor, toma conta dos meus, daqueles que carrego no meu coração, de todas as dores, preocupações, medos, e também de toda tristeza que possa estar aqui no meu coração agora, e também das minhas alegrias. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas ao longo desse ano de 2020, desse tempo agora que a gente está vivendo, mesmo em meio a toda a dificuldade da pandemia. Eu lhe peço, Espírito Santo, conduza-me para que eu viva o Natal na tua paz. Viva tudo segundo a tua vontade em ti, porque só em vós encontramos descanso, só em vós encontramos a paz e o refúgio, mesmo em meio a todas as tempestades de nossa vida. Espírito Santo, nos conduza. Amém. Vamos então agora tomar a palavra. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 aí em diante. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam, admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Portanto, vamos fechar os olhos e, se você puder, se você não puder, não tem problema. E imagine a seguinte cena. Bom, para contextualizar, a gente já sabe. Maria estava grávida, já estava casada com José. José já tinha acolhido Maria como esposa, depois de que o anjo apareceu para ele em sonho. E Maria já tinha deixado Isabel, depois daquele tempo que passou com Isabel, ajudando-a, né? E já estava perto de dar à luz. Eles saíram e foram, de Nazaré para Belém. Subiram o caminho. E eis que quando chegou o tempo, eles procuraram um lugar para poder passar a noite e para Maria ter Jesus. Mas aconteceu que o único lugar que tinha disponível era um estábulo, um presépio, um lugar onde os animais dormiam e comiam, E lá pegaram Jesus, enrolaram no pano e viram um coxo, uma manjedoura, um lugar onde que coloca-se o alimento para os animais. Imagino eu que a manjedoura talvez estava limpa, vazia. Eles simplesmente terminaram de limpar, ajeitar direitinho. A criança já tinha nascido e colocaram Jesus lá para descansar. E eis que em seguida Deus enviou os anjos e apareceu os anjos para aqueles pastores que estavam no campo. Como já era noite, um deles talvez estava acordado, o outro dormindo, vendo o gado, cuidando das ovelhas. E em seguida, quando viram o anjo, os dois acordaram, ficaram atentos, tiveram medo, porque aquilo era uma coisa muito diferente. Mas como Deus sempre age e faz, os anjos são a boca de Deus, uma das formas como Deus usa para falar conosco, falar com a humanidade.
Deus, da mesma forma que disse em outros momentos, Ele repete a frase: não temas, não tenhas medo, não temais. E anunciou que chegou Jesus, chegou Cristo, o Salvador, aquele que Deus havia prometido, o Messias. E em seguida juntaram-se os anjos e começaram a louvar a Deus, a glorificar a Deus, entoando aquele cântico lindo. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos de benevolência divina. Em seguida deixaram, e aqueles homens foram obedientes e seguiram aquilo que o anjo pediu, lhes indicou. Quando chegaram lá, viram a criança, o menino Jesus, viram José e Maria, e lhes contaram tudo. E Maria escutou tudo com todo carinho e guardou no coração, e com o tempo foi meditando aquelas palavras. É interessante, vamos começar por aqui, é interessante entender que o que Maria fez, quando ela escutou aquilo, as maravilhas que Deus fez, ela louvou, sim, mas depois ela guardou no coração para que nada daquilo se perdesse. Meditou essas palavras com o tempo. Quando Deus nos fala, nós escutamos, prestamos atenção na hora, mas é sempre interessante a gente contemplar e meditar. Pararmos em cima daquilo que o Senhor nos diz através da palavra, através das mensagens vindas dos profetas, das pessoas que o Senhor nos encaminhou nos nossos tempos, e também através dos sinais do nosso dia a dia, pelas formas simples e sutis e até maiores que Deus fala. Deus, Ele pode falar com sonhos, como falou a José. Ele pode se manifestar também em coisas simples, como simplesmente a visita de Maria a Isabel. Isabel, recebendo a visita de Maria, ela já percebeu que Maria estava grávida do Salvador. O Espírito Santo agiu com inspiração. Ou até mesmo uma simples florzinha no dia a dia, o calor do sol em meio ao frio, um vento em meio ao tempo de calor. Coisas pequenas, mas é necessário a gente ser atento, pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza e nos permita estarmos acordados, com o coração sensível para reconhecer a ação de Deus. E como a gente pode manter esse coração sensível para não perder quando Deus fala? Através da nossa oração e intimidade com o Senhor. Se a gente parar de rezar, o nosso coração tende a ficar mais endurecido e fica difícil. E aí, quando alguém dá um testemunho que realmente foi algo que Deus fez e Deus quer falar algo com a gente através daquele testemunho, a gente não acorda, a gente acha que aquilo é coisa pouca, ou que aquele princípio parece que toca os olhos, a gente vê, olha que legal, mas aquilo que era uma mensagem profunda, que era para chegar ao nosso coração, que era para nos ensinar algo, a gente deixa de lado e perde. Por isso é importante a gente começar, se a gente já não vive, manter uma vida de oração mais forte, uma vida de intimidade com o Senhor, participando das orações públicas, da missa, das orações de comunidade, ainda que virtualmente. Tem muita gente que está rezando terço online, por causa da pandemia, né? Participando de novenas e por aí vai, juntando grupos de oração, mesmo que não podendo ir para a igreja, né, para rezar, não podendo participar do culto presencialmente. Tem muitos que estão fazendo cultos pela internet também. E a leitura da palavra e a oração pessoal. Parar e falar com Deus. E
Pegando agora para o ponto que as primeiras pessoas que foram chamadas depois que Maria deu à luz, Deus ele fez questão de mandar seus anjos para os pastores. Nós sabemos que ser pastor, a princípio, naquela época, era uma profissão que não recebia muito dinheiro. Era uma profissão mais simples, diferente talvez de um comerciante, de algum cargo público como um centurião romano, como alguém da nobreza, da realeza. É diferente. E Deus ele foi falar do simples, foi de encontro aos simples, convidando eles para irem ao encontro de Jesus e reconhecerem Jesus, contemplar a salvação. E o Senhor coloca no meu coração para falar com vocês uma coisa. Deus ele não quer saber tanto do dinheiro que você tem. O que ele quer é o teu coração. Pode ser que você está aí meio triste, um pouquinho abatido porque não teve condição financeira para poder enfeitar a sua casa, a árvore, comprar um presépio bonito, ou pisca-pisca, comprar a estrela, todos aqueles recursos. Ou talvez também você pode estar um pouco triste porque não vai poder passar o Natal com a sua família, não do jeito que queria. Mas o que o Senhor chama agora é que Ele, da mesma forma que chamou os pastores, Ele convida você a vivenciar e presenciar esse nascimento de Cristo. Nós sabemos que Cristo permanece conosco, como Ele já havia prometido, né? E que o Espírito Santo dele age em nosso meio. Mas, a todo ano, quando chega nessa época, cada tempo de oração, como a Semana Santa, como esse tempo do Natal, são momentos da gente aproximar mais ainda. Porque a gente não chegou à plenitude. Quando a gente chegar na plenitude, na intimidade com o Senhor, vai ser a hora que Ele vai chamar a gente para estar junto dele, no céu. E se a gente ainda tem a vida, né, tem vida ainda, tem a oportunidade de continuar caminhando, se o Senhor nos permite e nos envia missões, é porque ainda não chegou a nossa hora de estar com Ele. Se Ele não nos chamou, é porque ainda tem um espaço para caminhar para perto dele, e irmãs para levar até Ele. Por isso, Ele te convida hoje, Ele nos convida hoje a prepararmos o nosso coração. Podemos não ter uma hospedaria, mas o presépio do nosso coração, mesmo que esteja sujo pelo pecado, mesmo que esteja ferido, esse presépio do nosso coração é onde Jesus quer nascer e ser colocado, no centro. E se Ele já está no centro, Ele nos convida a aproximarmos mais dEle e aproveitarmos mais da companhia dEle e vivermos melhor. Por isso, eu te convido a rezar em cima desse ponto. Como que está o teu coração? O Senhor, Ele quer morar no teu coração. Você preparou o teu coração para Ele? Ou você deixou que as preocupações, os medos, tudo isso é o dinheiro, tomasse conta do lugar onde Jesus quer estar? Tem alguma coisa que tem te atrapalhado na sua vida de oração? Você tem rezado menos ou mais? E a sua oração de sinceridade, de fala sincera com Deus, aberta, você tem feito?
O Senhor Jesus, ele se fez pequeno. Sabemos que ele é Deus e devemos ter respeito com ele. Mas ao mesmo tempo, ele se fazendo pequeno, ele se fez criança, para que nós nos aproximássemos dele e não nos afastássemos. Por isso não importa como que você está agora, o que importa é que ele te chama e ele quer cuidar de ti e ele quer viver contigo aqui nessa vida e no tempo certo com ele na eternidade. Não tenha medo de aproximar-se de Deus, do Senhor. E eu te convido a aproveitar bem disso. E quanto ao teu ano que passou, tira também o tempo para conversar com Ele e agradecer tudo aquilo que você viveu e também pelas tristezas, entrega todas elas. Da mesma forma que fazem retrospectiva, na televisão, na internet, nós também somos convidados nesse período de final de ano a fazermos a retrospectiva da nossa própria vida, lembrando de todos os pontos da nossa vida, ainda que tenham pontos dolorosos e sofridos. Entregue isso para Deus, lembre de cada momento, louva Ele e entrega para Ele, porque assim você vai dar abertura para receber também as graças que Ele está preparando para o ano que vem. E também, ao mesmo tempo, com a luz dele, do Espírito dele, podemos ter também forças para planejar os nossos próximos passos para o ano que vem. E não reze apenas somente por você entregando os teus problemas e tuas dificuldades, mas entregue também dos teus irmãos à tua volta, as pessoas que passaram pela sua história, que estão passando. Aproveite e entregue todas essas circunstâncias e todos esses momentos. Confie. Deus é fiel e Ele é justo. E estamos chegando ao final. A oração não para por aqui, pode continuar rezando. E eu vou deixando vocês por aqui, mas continuem rezando. Que Deus abençoe muito todos vocês, ilumine muito todos vocês, as suas famílias, seus amigos, todas as pessoas que estão no teu coração. Deus cuide de todos eles. Que os teus pedidos, suas necessidades sejam entregues nas mãos do Senhor. E o melhor Ele sempre vai dar. Se for para o nosso bem, Ele vai nos dar essa graça que precisamos. Mas acima de tudo, Ele nos convida a vivermos junto com Ele, não só pelo aquilo que Ele pode nos dar, mas pelo aquilo que Ele é, nosso amigo. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de nós. Confia e entrega. E como sempre eu deixo uma canção para encerrar. E talvez, não sei como que vai ser, para o virada de ano, na último final de semana, o último podcast talvez do ano, talvez pode ser que seja isso aqui agora. Por isso, mesmo assim, já desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe todos vocês. E se a gente não se ver ainda esse ano, a gente se vê em 2021, com a graça de Deus. Fique com a canção, fique com Deus e Nossa Senhora, fique na paz. Sem um lugar para ficar, desaconchego.
desceu em meio a nós e ao homem se igualou, não procurou seus interesses, não. O próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade. Na cruz se entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver. O que não ama não conhece a Deus.